Salve, salve pessoal! Esse é mais um episódio do podcast Ajuste Diário. Vamos conversar hoje com referência no mercado de alocação de ativos, né? Especialmente em renda variável, tá? O cara fez NYU, então vou falar um pouquinho mais sobre ele aqui daqui a pouco, né? André Meirelles, seja bem-vindo. Obrigado. Estrategista-chefe e diretor de alocação da Investmart XP, o cara que teve aula com o Nassim Taleb, né? Só isso. Autor do livro Antifrágil, né? As coisas que se beneficiam com o caos, né? Esse é um pouquinho do livro, né? Estudou na NYU, Universidade de Nova York, atuou como analista de crédito no Banco BBM, né? E relembrando um pouquinho do livro que eu já citei aqui, se existe alguém que pode se beneficiar com caos, esse é alguém investidor de ações. Então, a gente está no momento aqui, acontece o caos, as ações ficam baratas, teoricamente, e ele pode se beneficiar disso. Estou com o meu irmão aqui, Rafael Pena, como de costume, essa olhadinha para trás. O tema de hoje é bolsa barata, oportunidade ou furada. O que você tem a dizer sobre isso aí hoje, André? Bom, quem escreveu o livro foi o Taleb, tá? Não fui eu, não. Não, né? você... Deixar isso claro. Cara, bolsa barata... Então, a gente tem... Sempre quando a gente fala que se alguma coisa é barata ou cara, faz essa avaliação, a gente tem que deixar muito claro qual é o referencial, tá? Porque se a gente pensa que um papel está no raio, está no recorde de preço dele desde que a empresa abriu o capital em bolsa, por exemplo, eventualmente você vai dizer, é um papel que está caro em relação ao passado dele, porque ele está no recorde histórico de preço. Mas não é isso que importa. O que importa é se ele está barato ou caro em relação ao futuro dele, para a gente tomar nossa decisão de investimento aqui, tá? O que a gente pode... Então, assim, a referência do barato ou caro é sempre em relação ao futuro. Eu vejo muita gente confundir isso e olhar o passado para dizer se está barato ou caro. Tá? Mas o preço vai ser feito conforme o mercado for absorvendo novas informações sobre tanto a empresa, a economia internacional, nacional e precificando essas novas informações. Tá? Então, assim, bolsa barato ou caro em relação ao futuro. Né? No geral... A opinião de consenso do mercado é que ela está barata. Tá? André, que métrica você está usando para dizer isso? Né? Via de regra, uma das métricas mais comuns do mercado é dado o tanto que eu vou pagar por essa ação, quanto essa empresa vai me gerar de lucro. É o PL, né? Preço sobre lucro. Essa média histórica no Brasil está em torno de R$12, R$13. Ou seja, você paga R$12, R$13 na ação e essa empresa te gera R$1 de lucro por ano. Tá? Atualmente está em torno de 7, mais ou menos, 7 a 8, segundo conta de diversos analistas, a XP Análise. Então, assim, se a gente olhar pela métrica preço-lucro, pelo tanto que historicamente se paga por uma ação no Brasil, para ela gerar R$1 de lucro, agora a gente está pagando quase 50% a menos do que historicamente. Parece barato, tá? Agora, vale lembrar que o mercado é extremamente volátil, extremamente dinâmico. Ontem saiu notícia de que e hoje, né, de novo, que a Rússia estaria disposta a usar armas nucleares no conflito. Vocês já pensaram um mundo escalando uma guerra nuclear? Aí eu te digo tranquilo, se isso acontecer, as ações estão caras, tá? Mas é isso. Então, assim, e eventualmente aí acho que vale um pouco do viés. No geral, assim, eu sou relativamente otimista com bolsa, tá? Métricas de longo prazo tendem a beneficiar. Assim, se você olha as empresas que sobrevivem, né, e via de regra bolsa, é um conjunto de empresas que sobrevive. Você pega lá a pandemia, Brasil batendo recorde de pedido de falência. Me digam uma empresa com ação listada em bolsa que quebrou. Nenhuma. Essas empresas sobrevivem, essas empresas crescem em cima do mercado que empresas menores ou menos organizadas deixam quando quebram. Tá? Então, assim, são naturais sobreviventes. Eu acho que a gente pode ter aí uma avenida de crescimento muito grande pela frente. Não, tá? Tranquilo. Cara, a gente já sabe, acabou de dar uma palhinha aqui, né? Rapidinho. Era para ser rápido, a gente pode ter que ser rápido. Não. Mas, cara, eu queria começar, porque a gente sempre começa falando aqui do início, né? Então, as pessoas querem entender quem é o André, tá? Então... Até para identificação, né? Então, eu não te conheço, tu tá falando sobre bolsa, mas jogou aonde, cara? O que tu fez na vida? Então, entendeu? Então, quem é o André, o que ele fez? Mas, assim,
Eu gosto de fazer essa pergunta porque quem é o André não é restrito ao que você faz no mercado financeiro. É quem é o André na física, entendeu? Quem é o André... Física. Quem é o André fora do escritório. Na física é na física, né? Aqui eu tô no escritório, enfim. Não, cara, eu acho que eu posso dar o meu currículo, eventualmente vocês pontuam alguma coisa. Né? Mas eu sou carioca da Gema, tá? Estudei na Escola Parque, no Pedro II, fiz engenharia de produção na UFRJ. Eu terminei a minha graduação trabalhando no BBM, né? Estagiando na análise macro do BBM. Eu fiquei lá 2 anos junto com o Rui Loxin, tá? O Gabriel Artung, que está na SPX, o Benny Pardi, né? Também está na SPX, o Tomás Brizola, que era o economista-chefe lá. Então, assim, o BBM é uma boa escola, tá? Isso é uma coisa muito comum no mercado. O BBM ele foi comprado, o que aconteceu? Porque agora Não, ele o BBM você tem a asset e você tem o banco. O negócio de banco, do que eu entendi, tá? Eu não parei olhar. Quando isso aconteceu, eu estava em Nova York no mestrado. Ele foi comprado por um banco, por uma instituição chinesa, tá? Alguma participação, tá? Eu não sei quanto, enfim. Mas então o banco, sim, é Bocom, o BBM, aí você tem a Bahia Asset, tá? Então, foi um aprendizado muito grande, né? Vocês entendem o que é uma análise macro, não? Sim. Mas explica aí para o nosso povo. Não, vamos lá. Por exemplo, se eu dissesse para vocês que a venda de cerveja em março foi 10.000% maior que a venda de cerveja em fevereiro, isso é bom ou ruim para a vendedora de cerveja? Depende como que foi o semestre passado, né? Semestre? Passado. Se você for analisar ali a mesma linha de tempo, né? Então, no trimestre passado, o faturamento em março foi X. E nesse semestre foi de 2x, aí sim a gente tem um crescimento aparente, né? Não, eu tô falando no mês contra mês. Se eu te digo, cara, eu multipliquei por 10.000 quanto eu ganhei vendendo cerveja esse mês em relação ao mês passado. Isso é um dado bom ou ruim? Não, acho... Mas depende, quanto que você vendeu no mês passado? Eu vendi normal. Eu vendi normal no mês passado. Tá dentro do que era o esperado. É. Talvez seja bom, depende do planejamento da empresa de vendas pro mês, né? Tudo bem, o Pena tá sendo muito cauteloso. Legal. O ponto é o seguinte, você tem ali em março, você tem o carnaval. Tá? Então, se eu te disser, aumentar 10.000% o faturamento soa como algo bom, né? Mas se eu te dissesse que no carnaval o faturamento... Isso é um exemplo, tá, gente? Se eu dissesse que no carnaval o faturamento aumenta 20.000%, aumentar 10.000%, por mais que soe alguma coisa muito boa, não é tão bom. Não chegou lá. Não é o 20.000% de sempre. Tá? Então, existem uma série de dados que eles saem numa lógica mensal. Por exemplo, a inflação. Eu estou falando de venda de cerveja, mas podia ser inflação. Os preços, na média, setembro contra agosto, aumentaram 0,5%. Tá? Aumentaram 0,2%. Isso é alto ou baixo? Combina um pouco com aquela tua pergunta do caro ou barato. A gente precisa sempre de um referencial. Tá? Então, tem uma série de dados em finanças que a gente olha numa lógica mês contra mês que a gente não pode se entusiasmar com aquele valor único, tá? Tem que colocar ele dentro de um contexto. A análise macro coloca esses números dentro de contexto e faz muita previsibilidade, né? Assim, eu não preciso esperar venda de varejo, eu não preciso esperar o Natal esse ano para saber se venda de varejo vai bem ou mal. Por quê? Porque as varejistas vão encomendar papelão ondulado das empresas de papel e celulose em agosto, em setembro, né? Porque os caras precisam da caixa para embalar a geladeira, o ventilador, enfim. Então, baseado nessas encomendas, a gente já consegue saber mais ou menos se o varejo vai muito bem ou mal no Natal, se esses juros devem se comportar subindo ou caindo, por exemplo. Então, acho que esses são os 2 grandes trabalhos ali do... Fala, Não, pode falar, pode terminar. Então, só terminando. Então, era esse, na análise macro, análise de crédito, acho que é alguma coisa que vocês entendem muito melhor, né? Quer saber se o cara para quem você vai emprestar dinheiro vai te devolver, né? No tempo que você espera. E aí, terminando ali, depois de 3 anos lá no BBM, teve uma bolsa, Ciência Sem Fronteira da Dilma. Eu fui estudar engenharia financeira na NYU, que é a Universidade de Nova York. Foi lá que eu tive aula com o Taleb, né? Enfim, o Taleb fala muita coisa interessante, foi quem cunhou o termo cisne negro, né? Ele é um árduo defensor de que a gente tem que olhar o passado de maneira com muita cautela, tá? Porque o passado ele não vai te dizer o que vem dali para frente, né? Você tem o cisne negro dali para frente que assim, uma observação, um dia na tua vida e muda completamente tudo que você tinha como referência para trás. Tem até a história famosa no livro Cisne Negro, que é a história do Peru, né?
Tu lembra disso? Do Turkey Fallacy? É. Ah, tá. Exatamente, o Peru, né? Você quer contar? Essa é boa. Como que funciona a historinha do Peru, né? Pra vocês saberem. O fazendeiro, ele vai lá, nasce o peruzinho, né? E o fazendeiro vai alimentando o peruzinho todos os dias. E vai alimentando o peruzinho. Primeiro, no primeiro dia, né, de alimentação, ele fica com medo do fazendeiro. O fazendeiro joga a ração e depois que o fazendeiro vai embora, ele vai lá e come. Só que conforme o tempo vai passando, o peruzinho ele vai se habituando ao fazendeiro e vai lá e vai comendo. Vai Ele comendo, vai amando, crescendo, vai amando, vai se apaixonando por ele. Né? E aí, às vezes, ele só ouve o fazendeiro colocar a mão na porta e ele já vai todo felizinho já, sabe que vai comer sua ração e tudo mais. Só que aí chega no belo dia de Natal, né? Onde o fazendeiro ele entra ali na granja, né? O peruzinho fica todo feliz e aí o fazendeiro vai lá e quebra o pescocinho do peruzinho. E aí, qual que é a moral da história, né? No momento de maior felicidade que a gente tá, é onde vem a maior decepção também, né? Isso aí está sendo bem dramático. Mas a ideia, pô, aquele cara que tava ali alimentando o peru todo dia, confirmando esse viés do fazendeiro é meu amigo, não era nada disso. Bastou um dia para o peru aprender isso. Era tarde, né, inclusive. E é por isso que a gente tem que diversificar com investimentos. Né? A gente está lá, a gente gosta da empresa, a ação está crescendo, enfim. E tem um gráfico bem legal, que ele coloca depois que conta a história, que é exatamente isso, né? A gente vê a evolução do mercado e a gente pode usar isso em analogia na pandemia. Todo mundo feliz, 100 mil pontos, e aí teve a festa dos 100 mil pontos. Bateu 130 mil pontos, estava todo mundo feliz, super comprado, super alavancado. Veio sexta-feira, a bolsa abriu na quarta-feira de cinzas, caindo 40%. Veio a festa dos 100 mil pontos de novo. Veio a festa dos 100 mil pontos de novo, e de novo, e de novo. Dos 80, dos 70, dos 60. Então, assim, tá muito em linha com o que ele fala. O momento de maior euforia na bolsa foi aonde os investidores perceberam que eles não eram tão bons assim no mercado. Um dos pontos dele é que é muito difícil você no mercado diferenciar se aquele cara conseguiu performar bem por competência ou por sorte. Aí tem um livro para falar só sobre isso. Então, isso é um ponto interessante, né? Porque você tem muita aleatoriedade, né? E, eventualmente, o cara deu muita sorte. É claro que existe uma série de elementos que ajudam a sorte a acontecer, né, gente? Mas é isso. E a euforia, né? Acho que o que vale é aquela história do Rockefeller, lá do engraxate, do sorveteiro. Você já conhece essa história, né? Não, já foi eu não contada conheço, não. aqui, né? Nesse podcast, ou não? Acho que não. Vamos lá, o Rockefeller saiu lá do carro dele, botou... Aí tem gente que conta como engraxate ou sorveteiro. O Rockefeller foi o cara mais rico de todos os tempos na história, não é isso? O cara lá dos Estados Unidos que tinha ferrovia, uma coisa assim, não era? Tinha tudo. Tinha Estava tudo. em todos os setores, óleo e gás, sobretudo, eu diria. Mas era uma família grande e muito capitalizada. E aí ele tinha lá, ele geria lá investimentos, né? E quando ele botou lá o pé dele para ser engraxado, no engraxate, o engraxate perguntou, pô, e aí, seu Rockefeller? Você entende de ação, né? Você trabalha com isso? Pô, que bacana. Isso ali era pré-29, né? Aí o Rockefeller, americano, fala, sim, é o meu trabalho e tal. Pô, o que você acha das ações da Petrobras, né, na época? E aí o Rockefeller vai dar a opinião dele sobre o que ele acha da empresa, o que ele acha da Petrobras e tal. Vai lá, termina o engraxate, ele chega lá na gestora dele, na asset dele, e fala pros portfolio managers, pros brokers, zerem tudo. Vocês entendem por que o Rockefeller fez isso? Porque se até o engraxate está falando de investimentos, é porque deve estar sobrecomprado, né? Tá todo mundo falando disso, exatamente. Porque... Se o engraxate já comprou ação, se o engraxate está na bolsa, não tem mais quem compre ação. Tá? Se não tem mais quem compre ação, como é que o preço sobe? Tá? Ele mandou zerar e ele foi, aparentemente, foi muito feliz lá Foi muito feliz não, gente, estou usando uma expressão que é errada, tá? Mas ele sofreu pouco patrimonialmente com o crash da bolsa lá em 29, tá? Então, eu acho que rima um pouco com esse raciocínio da euforia que você falou, né? Na euforia, todo mundo comprando. Quando todo mundo comprou tudo, acabou. Ninguém mais compra. Não tem mais muito estoque pra comprar. É um pouco o contrário maré, né? do que a gente está vivendo agora, tá? Esse pessimismo todo, a gente está com muita liquidez fora, aparentemente. Tá? Então, tem dinheiro para entrar. Talvez te ajude lá na pergunta do fácil, caro ou barato. Tá? Você acha que o que... Nos Estados Unidos, sobretudo.
Aqui no Brasil, é muito investidor institucional que ainda manda na bolsa ou a pessoa física já... Ah, a pessoa Já fez esse consegue. crescimento de 3 vezes da quantidade de CPFs na bolsa foi relevante. Tá? Faz preço em ativo grande. Eu digo isso porque essa é a nossa realidade aqui, né? Inclusive, na nossa empresa. Sim. A gente vê preço, a gente acompanha preço, a gente acompanha as carteiras e recomendações dos analistas e como isso influencia em preço de ativo no book. Tá? Então, é relevante. Tá? Está relevante, pelo menos. Até o dia que gira a carteira de análise, pode fazer preço também, né? Porque é um montão de gente mandando ordem ao mesmo tempo. Tem mercado aqui que é o contrário do americano. Tá? Fundo imobiliário aqui, por exemplo, é dominado por pessoa física. Tá? Nos Estados Unidos é dominado por institucional. Aqui, acho que é 80-20 lá institucional, pessoa física. Aqui é 80-20 pessoa física institucional. Tá? Eventualmente esse mercado vai amadurecer aqui no Brasil também. Tá? Mas nos Estados Unidos, o equivalente aos fundos imobiliários lá são trusts, né? São REITs. Mas funciona na mesma lógica. Assim. Mas na verdade eu não entendo como funciona lá isso, né? Porque eu sei que lá é um mercado muito mais desenvolvido. Por exemplo, os fundos imobiliários aqui tem X imóveis dentro do fundo. Lá tem o quíntuplo disso, né? É muito mais pulverizado e tudo mais. Então o risco também é menor. Eles têm muito mais os hedge funds dentro do setor imobiliário. Aí, assim, quando você pensa em imobiliário, um dos que pagam o melhor dividend yield lá é um fundo de antena de telecomunicação. Nós três aqui, nenhum de nós tem dinheiro para botar uma antena de telecomunicação aqui e alugar para TIM, para Vivo, para Claro. A gente se junta, põe a antena de telecomunicação aqui no alto desse prédio e investe, né? E aí passa a receber, aluga para TIM, Vivo, Claro, e esse aluguel a gente compartilha para gente. São dos que mais pagam, tá, nos Estados Unidos. Então não é imobiliário. Não tem nada assim aqui no Brasil, né? Ainda não, isso eu tô falando. Esse mercado é muito embrionário. A proporção, tamanho de mercado, quantidade de fundo, a gente tem um mercado muito... Eu não tô com os números aqui na ponta da língua, tá? Mas a gente tem um mercado muito menor em termos de dólar, trilhão de dólar, e muito mais fundo. Tá? Então tem muito espaço para empreender no Brasil. É o contrário, você tem muito menos fundo, tem muito espaço para acontecer fusão de fundo, aquisição e aumentar o mercado, né? Entendi. Então tem margem para empreender no Brasil hoje. Mas isso sempre, né? Assim, é um dos upsides de país emergente. Tem lugar para empreender e tem dificuldades no país emergente, lógico. Tá? Tem. Cara, você falou aí sobre dados aí, econômicos e tudo mais. Eu sei que uma pessoa normal que investe na carteira dela lá da XP e tudo mais, ela não tem tempo de ficar olhando esses dados, né? Até por isso que ele tem os profissionais que fazem isso para ele. Mas se você fosse listar aí, sei lá, 5 dados que essa pessoa pudesse acompanhar para ter alguma noção do que está acontecendo, quais seriam, assim? Alguma noção... Porque você Assim, o que eu digo para todo mundo, acompanha preço. Você quer acompanhar alguma coisa, acompanha preço. Não acompanha a opinião de todo mundo, acompanha a tradução disso para o preço de ativo. Tá? Eventualmente, o Copom foi Rockish ou Doves. Né? As pessoas acham que juros vai continuar num patamar muito elevado ou vai subir, ou já deve cair daqui a 6 meses. Né? Olha para a curva de juros futuro agora. Tá? Não precisa ficar adivinhando. Então, eu diria, juros é o básico, tá? Acompanha juros para saber se vem... se a atividade econômica vai ser aquecida ou desaquecida. Tá? No geral, são os do jornal. Quais são os que um leigo... Quais são os que a minha mãe acompanha? Tá? Que a minha mãe... Inflação. Ela vai acompanhar a inflação. Isso, eventualmente, ela faz empiricamente. Ela vai no supermercado e vê a prateleira. Ela sente isso, né? As coisas que eu acho que falam... vão falar... né? Mas tem algumas coisas que falam antes. O dólar, por exemplo. O dólar é um cara que vai falar muito rápido sobre vir ou não inflação para preço de produto tradable, né? Que é internacional, né? Dolarizado. O juros é importante. Aí eu acompanharia preço de bolsa, se quiser. Preço do CDS, que é o preço do seguro de operação de crédito, né? Credit Default Swap. Tá? É um negócio que fala muito sobre risco. Seguro de pedido de desemprego nos Estados Unidos, né? Não, esse é seguro de pedido de desemprego mesmo. CDS o quanto está custando o seguro contra inadimplência no Brasil. Entendi. Tá? Quando a gente se transforma num país muito arriscado, o CDS dá uma porrada. Tá? Agora, se você quiser traduzir... Tem um que eu acho lindo, tá? Mas depende da intenção do investidor, acompanharem o VIX, o índice do medo. Tá? Aquilo ali acima de 30 é um negócio chato.
Tá? Quer dizer que a gente tem muito medo no mercado. Né? Abaixo disso é um normal. O mercado está vivendo uma época mais estressada ou menos estressada. Olha o nível do VIX em relação ao histórico dele. Tá? Entendi. Isso eu acho que é legal. E dá para se aproveitar dessa volatilidade? Dá. Assim, você tem que acertar o call. Ou, eventualmente, assim, em épocas de alta volatilidade, vender volatilidade com derivativo, isso é legal. Assim, pode ser que dê certo. Tá? Porque pode ser que você venda uma vol num preço caro e a vol fique ainda mais cara. Né? E aí você tem que tomar cuidado com todas as regras. Eu gostei muito do nome desse podcast, Ajuste Diário. Você tem que tomar muito cuidado para não quebrar no meio do caminho, tá? Por falta de margem. A gente viu experiência recente aí em relação a isso. Sim. Vamos lá. Cara, como você vê o momento atual assim para investir em ações? Porque, cara, a gente vê alta de juros, quanto que isso impacta as pessoas físicas vendendo ação para comprar LFT. Então, você acha que agora a mentalidade das pessoas devia ser esse contrassenso ou não? Então, assim, você tem várias bolsas dentro da bolsa. Tá? Você tem banco, você tem commodities, exportadora de commodities, você tem varejista, você tem tecnologia no Brasil um pouquinho, mas você tem ações de dólares, você pode tradar BDR aqui, né? Então, assim, eu acho que no geral as coisas estão mais para baratas, o que é muito bom, porque você pode trocar de uma empresa para outra sem ficar com medo de, caramba, mas eu não estou pagando muito caro nesse valuation aqui dessa empresa, né? Então, agora, do ponto de vista estrito de investimento, é necessário trabalhar de maneira diversificada. Ninguém tem bola de cristal. Tá? E a bibliografia em finanças ela é vasta, tá? Ou seja, diferentes acadêmicos e gestores, né? No geral, assim, aqui também, mas lá fora isso é muito claro. Né? Aqui no Brasil a gente fica, mas não, esse professor ele é acadêmico ou ele é profissional da indústria? Cara, lá no meu mestrado, o cara, é todo mundo isso aqui. O cara vai lá, faz pesquisa, dá aula e ainda trabalha na indústria. Tá? Ainda é o head da área de fronteira de conhecimento tal, da Goldman, da Bloomberg, enfim. Então, o que eu queria dizer com isso? Tá? Então, você tem você tem bastante pesquisa em finanças, que é engraçado, por mais que a gente tenha uma matemática já muito sofisticada, muito complexa, algoritmos relativamente interessante, né? Da ideia do Markowitz lá, vamos maximizar retorno, minimizar risco, ou vamos só minimizar risco e tal. Todos esses algoritmos, no geral, dependem de você assumir que você sabe alguma coisa dado o passado daquele ativo, tá? No geral, o que tende a performar melhor que isso? Uma carteira diversificada. Tá? É o equally weighted. Tá? Então, o que a gente aqui tenta fazer, de certa maneira, e tem que calibrar isso pelo grau de aversão do cliente a risco. Tá? Um cara mais conservador tem que ficar mais pesado em renda fixa. Um cara mais idoso tem que ficar mais pesado em renda fixa, porque não necessariamente ele vai ter tempo de esperar o preço dos ativos se recuperarem, né? Caso eles se recuperem. Você tem que trabalhar diversificado. Então, assim, não é um bom momento para... Eventualmente, você vai ter um nível maior de convicção em algum momento ou outro. Pode ser que a gente esteja vivendo um desses agora e você pesa um pouco a mão. Mas jamais alguma coisa muito... Tem que se permitir errar. E você, enquanto investidor ou enquanto cliente, você tem que dormir bem. Tá? Não importa a tua carteira, você tem que dormir bem. Investimento não pode custar hora de sono. Tá? É o que eu costumo falar. Então, assim... eu tô num momento de maior convicção. Acho que a bolsa vai subir muito. Quero aumentar para 80% a exposição da minha carteira em bolsa. O que eu recomendo faça isso em tranches. Compra, sei lá, 10% esse mês, 10% mês que vem, 10% daqui a 2 meses. Vai fazendo, pelo menos temporalmente, essas compras. O famoso fazendo preço médio, né? Não necessariamente os mesmos ativos, mas vai ser, porque aí você vai minimizando a chance de se arrepender. Entendi. Tá? Tem muita gente que, por exemplo, Houve um especialista falar assim, tá no mercado bom para comprar bolsa. E aí, da onde veio também o nome do podcast, que é Ajuste Diário, acaba se expondo demais a derivativos. Né? E aí não conhece as alavancagens financeiras que existem, e não conhece de fato para que serve o derivativo, e ele entra ali como especulador só para dar liquidez no mercado.
as pessoas elas conseguem nesses momentos, né, usar o derivativo para aumentar a sua exposição ou pelo menos para se proteger? Como que a pessoa ela pode usar o derivativo a favor dela? Não, derivativo E o que seria um derivativo, né? É a coisa mais linda do mercado financeiro. Tá? Isso é um derivativo. Eu vou falar do mais básico deles. Tá, existem vários. Eu vou dar um basicão. Tá? Se você quiser comprar uma ação de Petrobras hoje e você não tiver dinheiro para comprar essa ação de Petrobras hoje, você consegue comprar essa ação de Petrobras sem dinheiro. Tá? Tem alguém no mercado financeiro que vai te emprestar por uma taxa determinada pública que você vê lá na tua corretora e você vai conseguir comprar a ação da Petrobras e você combina com esse cara que você devolve para ele lá na frente o dinheiro que ele te emprestou. Tá? Então, assim, esse é só um primeiro derivativo, chama termo. Tá? Um segundo derivativo, o outro derivativo que esse é mais comum, as pessoas chamam de opções. Tá? Então, o que é opção? Se eu acho que Petrobras vai subir, sei lá, a Petrobras está R$30. Se eu acho que ela vai subir, eu quero ter o direito de comprar Petrobras por 30 daqui a um ano. Tá? Então, daqui a um ano, se Petrobras estiver R$50, eu tenho o direito de comprar ela por 30, eu vou comprar ela por 30 e vou ficar com uma ação na minha carteira que vale 50. Tá? Basicamente isso. Tá? E assim, esse direito, né, qual a diferença entre isso e comprar uma ação? Esse direito tem um prazo. Tá? Então, a minha tese ela tem que ter um determinado prazo para acontecer. Petrobras tem que subir durante esse um ano. Uhum. Se ela subir daqui a 2 anos, se ela for a 25 para ir a 40 daqui a 2 anos, eu morri com esse direito na mão. Então, eu paguei um prêmio por esse direito, né, e eu não usufruí. E eu perdi 100%. Né? Esse R$1 que eu paguei para ter esse prêmio, esses R$5 que eu paguei para ter o direito de comprar Petrobras por R$30 daqui a um ano, eles viram pó, eles desaparecem. Qual é o lado bom disso? Reparem, eu não comprei uma ação por R$30. Eu comprei um direito por 5. Tá? Eu perdi R$5 ao invés de perder... Se a ação caísse 100%, se a ação fosse a R$4, que nem ela foi lá há poucos anos atrás aqui no Brasil, eu perderia, sei lá, 75%, 80%. Tá? Eu não perdi isso. Eu perdi muito menos. Né? Entendi. Então, é uma maneira de você ter exposição empatando menos dinheiro com a perda absolutamente controlada. Tá? Uhum. O que vale da ação, e que é mais legal ter ação em bolsa eventualmente do que empresa, é que uma ação não pode custar negativo. Né? Isso é lindo. Você não sai devendo por comprar uma ação, né, na bolsa. É uma simetria muito boa. O máximo de perda é zero. É zero. Tá? Isso é bom também. Cara, essa alocação que a gente está falando em ações, né, tanto com derivativo, sem, pode ser uma boa alternativa para a gente fazer um hedge aí com a inflação, né? Fazer se proteger da inflação ou não? Como é que você vê essa alocação em renda variável como proteção da inflação? Vamos lá. Se o dinheiro começa a valer menos, né? O dinheiro é um ativo, né? Como qualquer outro. Né? Uhum. Mas se o dinheiro começa a valer menos, provavelmente outras coisas continuarão valerão mais dinheiro. Né? Isso é a inflação. Você comprava aquilo ali por R$1.000, agora você compra por R$2.000 aquele mesmo produto, aquele mesmo ativo. Tá? Então, existem setores que podem ser considerados hedges naturais contra a inflação, que são os que estão performando bem no Brasil. Quem é que está performando bem aqui? Commodities, no geral, tem indo muito bem, né? Sim. No último ano. Né? Então, assim, você compra coisas, você compra ativos reais, por exemplo. Então, commodity é um lugar que você compra ativo real. Né? Você compra uma pilha de minério de ferro, você compra uma pilha de um barril de petróleo, você compra... eu estou falando disso, mas tem várias outras coisas que devem ser analisadas juntos, tá? Tipo, como é que a dívida desse cara tá, enfim. Daí tem setores que vão performar mal, por exemplo. Né? O que pode performar mal com inflação alta? As varejistas, eventualmente. Né? Então, você pode, eventualmente, ganhar dinheiro apostando contra varejista. Tá? Isso pode ser uma boa. E tem o ouro. O ouro é um cara que, via de regra, em janelas de tempo longas, ele costuma performar bem, tá? Mas ele é um cara que performa muito bem como reserva de valor quando o dinheiro começa a valer menos. A minha barra de ouro dentro do armário, exemplo, ela desvaloriza menos que... Exemplo, não tem mais. Senão daqui a pouco... Mas onde o André Menezes mora? A minha barra de ouro dentro do armário ela não perde valor como o dinheiro está perdendo. Então, costuma funcionar como reserva de valor. O que não está acontecendo? Por que não está acontecendo isso agora? Porque ao mesmo tempo que a gente está vendo inflação alta, a gente está vendo uma reação forte dos bancos centrais no mundo. Juros está subindo muito. Sim. Ou seja, dinheiro vai voltar a valer bastante. Essa inflação provavelmente tem dias contados. Se daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente não sabe. Mas está todo mundo... Isso é uma outra pergunta. Mas aí o ouro perde valor. Qualquer coisa que quanto vale uma barra de ouro guardada dentro do meu armário?
nada. Né? Enquanto se fosse dinheiro, eu podia estar começando a render juros Sim. altos. Entendeu? Eu não sei, eu fui claro em relação a isso. Foi. Então, assim, cara, tem setores, você tem que olhar. Não, a gente cai de novo naquela questão da diversificação. Né? Então, Sim. no fim do dia, você não sabe qual a ação que vai... Você consegue fazer uma... Você consegue ser minimamente previsível, porque o preço da ação é o fluxo de caixa descontado que a empresa tem a ter de lucro, né? Mas... no fim do dia, a gente mora no Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer aqui. Tem muita viés, tanto político quanto... Enfim, que pode impactar nisso também. Mas olhando mais o cenário internacional, né? A gente olha taxa de juros subindo no mundo todo. Isso pode... E no Brasil, a gente... Hoje é dia 22/9, agora, né? Teve reunião do Copom ontem foi a super quarta, e ontem o juros dos Estados Unidos subiu e o daqui se manteve inalterado. Isso pode fazer com que tenha entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil? Não, o cara lá subir juros, a gente mantém inalterado aqui, você acha que pode promover a entrada de dinheiro no Brasil? Na verdade, nos Estados Unidos, né? Não, isso aí. Nos Estados Unidos, beleza. Não esse fato pura e simplesmente. Porque isso já é... O problema não é o nível dos juros agora. Tranquilo. O problema não é o nível de juros agora. Né? O problema é... O mercado já tem uma expectativa para quanto vai ser juros até 2050. Né? O problema é essa expectativa. Ela vai ser ajustada para cima ou para baixo. Tá? Então, não é o FONC ou o Copom em si que vai determinar como o preço vai mudar. Tá? Porque, eventualmente, o fato vem confirmando aquilo que o mercado espera. E eu te diria, o preço talvez mexa muito pouco. Mas imagina ontem, por exemplo, se o Copom sobe juros em 0,5%. Sobe muito mais que o esperado. Aí sim, viria muito dinheiro para cá. Ou se lá fora, o FONC subisse o Copom, os juros em 1,5%. Exagerando aqui. Aí sim ia dinheiro para lá. Por quê? Porque isso estaria criando uma surpresa no mercado. Uma quebra de expectativa, aí sim preços ajustariam. Tá? Mas em relação ao que está precificado, eu te diria que continua mais ou menos a mesma coisa. Então, porque as pessoas, voltando lá na questão do que as pessoas normais assim, podem acompanhar de dado, isso as pessoas são dados públicos, muito fáceis de conseguir esses dados, né? Não é? Não dá assim, a minha mãe entrar no Infomoney, não dá. Eu já acho mais eu digo se a pessoa quiser. Né? Se a pessoa quiser, Se a pessoa quiser, faz. Porque tem, alguns dados que a pessoa tem que procurar muito. Às vezes o dado ela nem sabe que existe. Só sabe que existe você. Mas curva de juros futuro não é uma coisa que a minha mãe saiba que existe. Com certeza. Ela pode aprender. Inclusive, acho que o Brasil está nesse caminho, né, das pessoas aprenderem. Mas... Ano que vem todo mundo vai ter que aprender, né? Por quê? Por causa da marcação a mercado do título. Ano que vem renda fixa começa a variar. Isso vai ser bom. Isso, assim, quanto mais transparência em relação ao que a pessoa tem de fato na carteira, é melhor. Tá? Mas só voltando lá no papo da inflação, tá? Você tem que olhar se a empresa tem o que chamam de pricing power ou não. Isso é muito importante. Tá? Porque dependendo da posição dela no setor, cara, o cara vai botar o preço onde ele quiser e tudo bem, alguma situação ali, alguma mais pontual, ele corrige. Tá? A margem das empresas nos Estados Unidos continua alta, por exemplo, né? Apesar da inflação. Você teve inflação de preço de produto, né, do serviço, mas você está tendo um aumento de salário. Né? Então, isso é ruim, mas não tão... É ruim, mas não é tão ruim, tá? Eventualmente. Então, é mais... E assim, a questão também de... Você falou do salário, né? Estados Unidos a pleno emprego e inflação alta, inflação subindo. É um contrassenso também, tá? Como é que pode acontecer isso, né? Não, isso... Porque assim, as pessoas têm muito emprego, tem emprego sobrando, dizem lá, eu não fui nos Estados Unidos por agora, né? Mas dizem que você vai em qualquer lugar, tá hearing, né? Eu soube que tem vaga pagando $120 mil para o cara ser gerente de McDonald's no Havaí. É muita grana, né? Mas isso é inflação. Mas isso é inflacionário, né? Assim, o custo da mão de obra tá aumentando. Não, tudo bem. Mas as pessoas... Tá em pleno emprego, tem muita vaga de emprego. As pessoas talvez não querem esses empregos, não sei porquê. Isso faz com que elas tenham menos dinheiro também.
tendo menos dinheiro, elas consomem menos. Consumindo menos, teoricamente, a inflação teria que ser menor, né? As pessoas estão escolhendo emprego, né? Não é que elas não querem, está faltando gente, tá? E elas, assim, existe lá uma taxa ali mínima de desemprego que é justamente esse tempo do cara trocar de emprego, né? Sair de um e ir para o outro, por exemplo, né? E durante algum tempinho ali ficar desempregado. Mas as pessoas estão essa situação tá muito boa pro trabalhador, né? Ou eventualmente o que teve também, algumas pessoas apontam isso, é que dado todas as políticas de distribuição de renda, né, que foram feitas com a Covid, as pessoas construíram poupança. Essa poupança, então o cara tá com dinheiro, não precisa trabalhar para continuar a consumir eventualmente. Essa poupança está acabando. Tá? Então, esse cara vai voltar para o mercado de trabalho. Tem alguns dados na margem que mostram isso, né? Que a quantidade de gente procurando emprego como um todo tem aumentado e está encontrando vaga facilmente. Isso não tem sido um gargalo. Cara, a pessoa que... você não lida com cliente na ponta, né? Mas... Como não? O dia inteiro. Você fala com o cliente até hoje ou fala só com os... Cara, de vez em quando é muito necessário. Assim, acaba que... o seu cliente vira o próprio institucional, né? Então, teoricamente, você está lidando com o cliente ali o tempo inteiro. Porque se você fala pros seus assessores, né? Ali os seus assessores são os seus clientes. Quais são os clientes da diretoria de alocação e Exatamente. São os assessores da Invest Smart. Tá? Mas, eventualmente, a gente tem casos aqui em que a gente vai para a linha de frente e acabou. Não tem escolha. Tá? Isso é... normal, tá? Normalmente não são casos agradáveis, tá? E a gente vê muita oferta sendo colocada, né? No mercado diariamente. A gente está vendo aí várias ofertas públicas de Fiagro, por exemplo, infraestrutura. E às vezes eu vejo que assim, o investidor ele não tem muito tato do que seria isso, né? O que é essa injeção de dinheiro que a gente está fazendo. Então, no que ele... como é que eu posso formular bem essa pergunta? Mas o que o investidor está fazendo quando ele está entrando naquela oferta pública de um fundo de infraestrutura da XP, por exemplo? Ele está financiando projetos de infraestrutura. Então, você tem lá o gestor do fundo, né? E o gestor vai pegar esse dinheiro do nosso cliente, que é o cotista do fundo, e emprestar aos projetos de infraestrutura, emprestar às operações do agrobusiness no Fiagro, emprestar aos empreendimentos no setor imobiliário, incorporadoras, enfim. Né? Ou comprar imóveis, né? Mas não, via de regra, nesse caso, eu estou falando de crédito. Né? E essa expansão da participação do mercado privado, né? Do qual a gente está participando, qual a gente está fomentando aqui, né? Quanto a gente não botou de dinheiro para subir centro de distribuição durante a pandemia, com o boom do e-commerce. A gente fez muito isso aqui. E esse dinheiro, né, a gente está tendo essas oportunidades no mercado agora, elas estarem vindo com mais frequência aqui, talvez tenha alguma relação com uma redução da participação do setor público, né? Uma diminuição do tamanho dos nossos bancos de fomento, enfim, para fazer isso, né? Que era um dinheiro mais recorrente ali. Né? Agora, tem muito para fazer. Então, via de regra, por exemplo, os fiagros, né? Esse dinheiro que a gente empresta ao produtor do agro, enfim, as pessoas que gastam. O cara vai pegar, assim, lá o dinheiro barato do Plano Safra, subsidiado, mas ele vai pegar o nosso também. Tá? A dívida dele, a composição lá da estrutura de capital, o cara vai ter uma dívida um pouco mais cara com a gente, porque ele usou até o talo tudo que ele podia do dinheiro barato do subsidiado do Plano Safra. Tá? Se só tivesse Plano Safra abundante para todo mundo, a gente estaria fora. Tá? Então, eu acho saudável. Tá? Então, o cliente, né, a pessoa, você ouvinte, não está colocando dinheiro lá, ele está rendendo magicamente ou misticamente. Você está investindo em infraestrutura, você está investindo no seu país, está fazendo com que o setor privado ele cresça. E crescendo, a gente aumenta a qualidade das coisas também, né? Você tem noção de quanto... Esse é o papel do mercado financeiro, tá, gente? Eu acho que... para isso que a gente existe. Não, com certeza. Você tem noção de quanto dinheiro você já investiu em geral em infraestrutura esse ano, por exemplo? Muito. Em Fiagro. Esse ano? Infraestrutura, construção civil. Eu não sei nem se eu posso falar aqui nesse podcast. Tá? Eu acho melhor eu não falar, eu acho que é um dado sensível. Tá no tamanho dos BI já?
Provavelmente já deve ter superado o setor público, né? Não, Ou não? a gente sozinho, não. A indústria no geral. Putz, é uma boa pergunta. O investimento privado geral em torno de 14... Cara, eu acho que... Aí eu tenho que pegar os números, tá? O investimento privado tá em participação recorde em relação ao PIB, tá? Acho que era 14, tá no 17 agora. Uhum. Tá? Tem que olhar o público. Eu vou olhar eu te digo, pena, vou ficar devendo essa. Põe lá depois no final. Fiz uma pergunta que ele não sabia. Mas o público, do que eu tô acompanhando, assim, do que a gente vê de notícia, tá numa tendência de redução. Tá? Uhum. Então a gente está aqui mesmo para expandir negócios, para expandir oportunidades, para fazer com que a qualidade de vida das pessoas mudem no geral. Sim, a gente está promovendo a atividade econômica do país. Tá? Imagina, vem um gestor e se propõe, olha, eu tenho aqui um pipe desse projeto aqui de porto, desse projeto aqui de rodovia, desse projeto aqui de saneamento, eu preciso de 500 milhões para emprestar para esses projetos. Quem vai tocar a obra é gente muito boa, a garantia que eu tenho aqui é boa, enfim. Imagina se o cara não consegue captar esses 500 milhões. Essas obras não acontecem, eventualmente. Tá? Então, assim, estamos promovendo melhoria das condições de vida. A função do mercado financeiro... Gente, assim, você não tem Wall Street e São Francisco lá com aquelas startups inventando coisas. Essas são coisas que andam juntas. Uhum. Tá? Você não tem... O desenvolvimento da indústria anda par e passo com o desenvolvimento do mercado financeiro. Tá? Até tem um limite, mas até no geral é assim. Tá ouvindo, ouvinte? Então, ó, falar com vocês. Se vocês estão investindo hoje, vocês estão promovendo a evolução do país de vocês. É porque, cara, eu vi na hora que ele perguntou pra você falou assim, fez uma cara. E assim, cara, a gente fala com muita gente todo dia e as pessoas, literalmente, elas acham que o dinheiro brota do chão. O cara coloca lá R$100 num CDB e no ano seguinte tem 110 e o dinheiro... Eu acho que o nosso papel aqui é justamente aproximar essas realidades, porque as pessoas não têm a mínima noção de como isso funciona. Não tem mesmo, não tem. A gente tenta explicar, fala, mas isso não chega próximo delas. Isso não tem como ela imaginar isso na cabeça. Isso não entra na cabeça das pessoas às vezes. Tem gente que consegue entender rápido, tem gente que não consegue. Então a gente fala para a pessoa assim, olha, tem um fiagro aqui que vai fomentar XYZ. A pessoa acha que a gente tá dando... Ela tá dando dinheiro para XP ou para Asset que tá organizando isso tudo e que daqui a pouco ela vai começar a receber uns dividendos disso e acabou. Entendeu? As pessoas não têm nem noção do que é feito por trás da coxia, por trás das cortinas do que acontece, entendeu? A pessoa tá virando ali um stakeholder, né? Tá virando um acionista no negócio. Tá virando parte daquilo. E quanto mais ela entender daquilo, menos tem resgate, menos tem isso tudo. Então, isso é bom tanto para ela, que ela deixa o dinheiro dela... ela entende quais são os riscos, entende o porquê que o dinheiro dela tá ali. Então, ela aceita mais volatilidade, ela aceita mais... passar por momentos que ela, sem entender aquilo, não aceitaria. E, na outra ponta, o cara não tem resgate de um fundo, por exemplo, ou não tem resgate de... não tem venda das ações de uma empresa, não tem nada disso. Então, as pessoas... o nosso trabalho aqui, né, é aproximar esses dois mundos, tá? Eu sei que é pleonagem, mas ser elo de ligação das coisas, entendeu? Então, porque a gente vê isso o dia inteiro, cara, o dia inteiro. E cansa, gente. Cansa mesmo, porque a gente tem que explicar isso várias vezes. Então, por isso que a gente tá aqui hoje, tá? Pra tentar aproximar isso. Mas gente, isso é a nossa função. Imaginem, assim... eventualmente, vocês são mais novos que eu, imagino, né? Claramente. Eu sou mais novo que vocês dois. Porra. Então, eu acho que isso aqui não aconteceria 15 anos atrás. A nossa empresa, eventualmente, não existiria enquanto 15 anos atrás. Está mudando relativamente rápido. Né? O nosso mercado, ele é referência, temos assim, 2008 não aconteceria no Brasil. Tá? A gente teve ali uma falta de supervisão bancária nos Estados Unidos, que é impossível. Né? Eventualmente por um motivo ruim. Aqui no Brasil, a gente está sempre com 10 mil pés atrás antes de fazer qualquer coisa. Né? Sim. Mas
Mas as coisas estão evoluindo. Eu acho que um trabalho de assessoria passa por educação. E a gente tem visto conteúdo cada vez mais... Esse conteúdo aqui, né? Os conteúdos mais acessíveis, as pessoas mais acessíveis através de redes sociais, enfim. Isso é muito bom, né? Assim, quem tiver interesse, eu acho isso muito bom. Tem um lugar que é o contrário, né? Assim, que também não é todo... Eventualmente, um conteúdo vinculado de maneira equivocada, ou pode inclusive criar a sensação de que não, eu vou aqui fazer um trade e ganhar minha vida em uma semana. A gente no mercado financeiro chama até isso de framing, né? Que é você pegar só um pedacinho da notícia e manipular da forma que você quer. Pode ser, mas imagina, assim, para alguém ser chamado de especialista, ser chamado de professor, basta um aluno, por exemplo. Tá? Então, assim, não, dependendo de como... eu tô falando que essa facilidade tem um lado ruim, tá? Que ela abre espaço para eventualmente a má-fé ganhar escala muito rápido. Tá? Né? Que a gente faz alguma coisa que eu não sei quantas pessoas vão ver e dependendo de como isso chegue para a pessoa, ela pode fazer um uso incorreto, ela pode... Né? Mas, assim, no geral, eu acho a tendência é muito positiva. Tá? E, André, assim, o comparar o investimento com o CDI é alguma coisa que hoje em dia as pessoas fazem muito é possível. Não era assim 10 anos atrás. Tá? Pegando essa só para eu não fazer outra pergunta antes de sair disso, mas comparar o investimento com o CDI já seria um benchmark, mas você acha que é o benchmark ideal ou não? Assim, eu acho que tem que comparar com várias coisas. Tá? Eu acho que você tem que entender. Idealmente, você vai ter assim, para cada investimento você pode ter um benchmark diferente. Então, de renda fixa eu comparo com CDI, o de bolsa eu vou comparar com inflação mais 6% ao ano, ou vou comparar com o Ibovespa. Mas a carteira como um todo, aí acho que depende do objetivo da carteira. Por exemplo, se você faz um investimento em private equity, tá? Que normalmente é alguma coisa que demora 10 anos para maturar, não faz sentido comparar isso anualmente contra a CDI. Sim. Tá? Então, mas até porque você quer que renda mais que o CDI, que você precisa do risco saber que você tá do pagando. custo-oportunidade do teu dinheiro. Se eu não tivesse feito nada disso, quanto é que eu teria ganho na poupança? Você precisa estar com essa referência para saber se a sua alocação tá legal ou não. E aí pode ser, não, tá abaixo do CDI, mas tá abaixo do CDI porque a minha parcela de bolsa esse ano não tá legal. Tá, beleza. E perspectiva daqui para frente? É render acima ou ficar meio parada e a gente pode pensar em fazer alguma outra coisa ou então põe mais dinheiro porque vai subir e volta, enfim. Eu acho que você tem que trabalhar com referências o tempo inteiro. Tá? As empresas, quando elas vão fazer qualquer tipo de projeto, elas usam muito a taxa livre de risco, né, que é a Selic, para fazer esse projeto. Quantos % da taxa livre de risco esse projeto vai render? Vai valer a pena? Não vai valer a pena? A gente faz esse projeto, faz um investimento, né? O que seria mais compensável? Na teoria, na carteira de investimento seria a mesma coisa, né? Depende se você está tomando risco ou não. Se você não está tomando risco, 100% de CDI está ótimo. Assim, se você está tomando... Não tomar risco é impossível, tá, gente? Dinheiro embaixo do colchão tem risco. Você pode ser roubado, tua casa pode pegar fogo, mas assim, se o teu risco é muito baixo, render CDI está lindo. É muito baixo e a liquidez é muito alta, CDI está lindo. Tá? Se você tomou risco ou perdeu muita liquidez, aí é esperado que você ganhe mais que o CDI. Sim. Mas você acha que as pessoas hoje estão preparadas para investir em ações, assim, elas mesmas, tomarem as suas próprias decisões, abrir o home broker lá Você acha que o mercado financeiro sabe fazer isso bem? Não sei também. Não? Depende. Então, depende do referencial. O ranking das corretoras da Toro, eu não lembro agora quem tá fazendo, né? A gente vê que tem muita corretora tomando bomba aí, né? Ranking da Valor, eu acho. Ranking da Valor. Tem muita corretora tomando bomba aí. Vamos pegar aqui quem é a figura no mercado que eventualmente é o cara que melhor sabe o que comprar, quando comprar, o que vender, quando vender, que é um gestor de fundo de ação. Tá? Vocês já olharam a mortalidade de fundo de ação? É muito nos alto. últimos 10 anos? Alto. É absurda. Né? Então, assim... O que acontece? Às vezes o fundo morre, aí ele abre outro. Teve um fundo de ações agora, do sobrinho, né? De um ex-diretor do Banco Central, eu acho. Quebrou, né? Então, eu não sei se é legal falar isso, mas assim, teve uma situação mais ou menos assim, sim. Tá? Então, eu falo assim, porque eventualmente mesmo um cara muito preparado, muito escolarizado, não consegue performar. Tá? Acontece, existe o cemitério de trader. Existe o cara que a vida inteira performa bem e, de repente, do dia para a noite, vem um cisne negro, né? E acabou a vida do cara e acabou a carreira do cara. Você tá falando provavelmente de um episódio que é semelhante a esse. Foi. Tá?
Então, Foi só por falta de garantia que isso aconteceu, né? Não foi porque a estratégia estava errada e tudo mais. Enfim, do que foi noticiado é mais ou menos isso. Não, cara, se o fundo quebrou, a estratégia tá errada, Pena. Não tem, só foi por falta de garantia que um fundo quebrou. Não, a estratégia estava errada. É que tiraram as garantias dos caras, né? Eles tinham a garantia suficiente e pegaram e falaram assim, você tem essa garantia, mas agora não tem mais. Eu digo isso porque, por exemplo, às vezes o cara tem 20 papéis na carteira e não dá conta de analisar. Ele não tem tempo pra fazer isso, não dá conta de analisar nenhum. Mas o que é analisar? Pra você? Não, eu digo analisar, ele não sabe... Acompanhar as empresas. Ele não sabe acompanhar as empresas. Mas o saber acompanhar vai garantir a ele performance? A gente está falando de performance, também, de dinheiro. Então, assim, eu tô te falando o seguinte, cara, gestor de ação eventualmente faz besteira. Eventualmente, com uma frequência maior do que a gente gostaria, inclusive. Né? A pessoa física que tem a profissão dela, o cara é dentista, né? Assim, esse cara larga de muitos passos atrás. Tá? Agora, por outro lado, o conteúdo está chegando cada vez mais fácil, o conteúdo pago. Sei lá, você tem casas de análise hoje, tem lá 50 analistas que conversam com os CFOs das empresas, conversam com os CEOs das empresas. Então, esses caras produzem relatórios. Eu acho que é uma referência. Você consegue ir tentando mitigar risco. Você acha legal, então, a pessoa física ela ir atrás dessas casas de análise para poder se educar? Ou você acha que a parte de educação, formação é mais importante nesse caso? Acho importante a pessoa física... Porque é difícil, né? A pessoa largar tirar a atenção do emprego, família, para poder se dedicar exclusivamente a investimentos. Eu acho assim, educação é legal. Se a pessoa tiver prazer em aprender, eu acho muito legal, tá? Mas o fundamental para a pessoa física, eu acho, ela ter um bom assessor de investimento. Tá? Esse é o passo zero, tá? Que é um cara que vai poder indicar os conteúdos, que é um cara que vai poder questionar determinadas decisões que a pessoa física está prestes a tomar, tá? Que vai poder apresentar outras classes de ativo, outros gestores, outras, enfim, possibilidades. Eu acho que o fundamental é esse, tá? Ter alguém para trabalhar junto com um especialista, né? Trabalha junto com alguém que tem mais vivência naquilo, que vive aquele mundo, né? A gente faz isso, a gente faz isso para todo o resto, né? A gente não usa especialista. Sim. Então, uma vez eu conversando com um amigo meu, ele queria muito seguir aquele método de 25% em cada categoria de ativo, né? É o equally weighted, é um bom método. E aí, só que a mãe dele era uma senhora, né? Então ele queria colocar 25% em caixa, aí 25% em ações, 25% em FII, 25% em ações nos Estados Unidos. 75% do E eu falei, cara, 75% do seu... E ela já era uma pessoa já com idade. E eu, poxa, cara, você vai botar 75% do patrimônio da tua mãe em ação? E aí ele ficou olhando assim pra mim... Eu não tinha pensado dessa forma. Não, se fosse o dele, jovem, até vai, tá? O da mãe dele, que, putz, pode ser mais enrolado. Né? As pessoas esquecem muito dessa parte de tolerância e risco, né? Que ela pode... Tolerância e capacidade. A paciência, né? A tolerância porque às vezes ela não é tolerante a risco, né? Porque já está em idade, mas ela tem capacidade financeira porque já tem um valor investido. Apenas, eu tô falando de outra coisa. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da pandemia. Tá? A Bolsa estava em torno de 120 mil pontos. Aí, ali naquele carnaval de 2020, ela vai a quase 60 mil pontos, vai a 62 mil pontos. Tá? E um ano depois ela volta para 130 mil pontos. Tá? Imagina que eu não tenho um ano para esperar. Seja porque eu precisei do dinheiro, seja porque eu morri. Assim, eu perdi né? No caso de uma pessoa muito idosa. Eu tenho que ter um ano para esperar em renda variável, pelo menos. Não é um investimento de curto prazo. Tá? Não, mas eu me divirto fazendo aplicações de curtíssimo... Beleza. Aí a gente está falando de prazer, a gente está falando de divertimento, a gente está falando de outras dimensões. Enquanto investimento, você tem que poder esperar. Tá? Petrobras, de 94 até agora, aumentou 10.000% o preço. Tá? Se você tivesse uma ação da Petrobras agora, você teria 10.000% mais rico em relação a 1994. Ali, naquela janela, de 14 até o impeachment, mais ou menos, né? A Petrobras caiu 80%. O drawdown, do pico até o vale lá. Se eu não me engano, chegou acho que a 12, 11, R$ 4,00. R$ 4,60. Não, eu confundi com a pandemia, foi mal. Então, assim, ou seja, ficou ao longo de 2, 3 anos, caiu 80% do valor da ação, para agora voltar a subir.
Tá? Reparem, é uma janela de 94 a 2022, de 10.000% de rentabilidade. Agora, 3 anos negativos e é normal, e é do jogo. Tá? Aí você pode achar que você vai ser capaz, ou o seu gestor vai ser capaz de evitar isso. Sempre. Consistentemente é a palavra. Tá? Evitar uma vez ou outra e contar, né, é o que a gente vê corriqueiramente. Tá? O cara consistentemente... Conta as vitórias, né? Normal, ninguém conta a derrota. Então, assim, isso é o normal. O cara evitar uma ou outra, né? Agora, o consistente é que a palavra-chave, isso, via de regra, é raro. Tá? É raro. Algumas instituições são capazes, mas é muito raro. Cara, Tanto é que tem a discussão, fundo passivo ou fundo ativo. Vale a pena eu ficar pagando um pouco mais caro para esse gestor tentar evitar as grandes perdas e me colocar nas grandes vitórias, né? nas grandes altas da Bolsa? Né? Ou é melhor eu simplesmente baratear o custo e assumir que eu vou seguir o que Bolsa render? Né? E eu não vou... O meu custo vai ser... Então, assim, isso é uma discussão fortíssima lá fora. Né? Eu simplesmente vou ter um fundo passivo, eu vou seguir ali. Por que é uma discussão tão forte? Porque, na prática, a gestão ativa não foi capaz ainda de mostrar muito edge. Tá? E aí eu estou falando assim, mas a gente tem visto assim, um crescimento das estratégias quantitativas. As coisas mudam, tá? Eu estou falando de hoje. Né? E tem sim gente que claramente, você pega um histórico de 50 anos, o cara, em retorno anualizado do cara foi 30% ao ano. Aqui no Brasil até isso ainda é embrionário, né? Porque a gente sempre teve uma taxa de juros muito grande. Então as pessoas não tomavam tanto risco. Deixava muito dinheiro rendendo a Selic, na poupança mesmo, muitas vezes. Enquanto lá fora, a gente tem os hedge funds, né, que são os mais famosos, com rentabilidades espetaculares. A gente não conseguiu ainda refletir isso aqui no Brasil. Tá cheio de hedge fund horroroso lá fora. Vamos pegar os mais famosos. Por exemplo, o Bridgewater. Aqui que tem o Bridgewater. Apanhou. Feio. Mas é um dos fundos que mais tiveram rentabilidade lá. Todo mundo apanhou, né, cara? Não, o Rei Dalio, ele, ao que me parece, tá, gente? Ele tem muito investidor, fundo de pensão gigantesco. Né? Então não tem aquela entrada e saída de capital. Não. O problema dele não é rentabilidade, tá? É vol. O que ele não pode entregar é vol. Ele precisa de muita previsibilidade para ter como cliente fundo de pensão. Então, ele pode ter rendido muito bem, ele nunca me chamou a atenção por rentabilidades absurdas, mas ele consegue acompanhar o S&P com uma volatilidade baixa. Tá? Então, isso... Acho que ali está o edge dele, né? Como ele se diferencia. Assim, ele deve se diferenciar de 500 outras maneiras, tá? Mas olhando só o track record, né? Agora, ele passou calor também nos últimos 2 anos. Tá? E nem por isso ele deixou de ser o Rei Dalio. Né? Tá? Mas, eventualmente, mais 5 anos aí, a gente está questionando isso. Tá? A gente não sabe. Então, é isso. Eu acho difícil a pessoa física tomar decisão sozinha sobre um investimento em ação, eu acho preocupante. Tá? Tem que estar bem assessorada. E a gente tem feito um bom trabalho de botar bons assessores perto dessas pessoas, auxiliando elas, promovendo pelo menos alguma provocação. É muito fácil, você tem aquela matriz, né? Confiança e... Eu não lembro aquele gráfico, mas enfim. Se você é ignorante, você faz as coisas com uma confiança absurda. Aí você começa a aprender sobre o tema. Aí quando você começa a aprender sobre o tema, a sua confiança vai lá para baixo, porque você vai se dando conta da complexidade que aquele assunto tem, tá? No mercado financeiro, pelo menos. Né? Aí, depois você já aprendeu tanto sobre o tema que aí sim você volta a ter confiança, de tanto que você aprendeu. Mas é uma curva. Tá? E ela nunca volta para aquele período em que você foi muito ignorante. Tá? Você nunca fica tão confiante como... Cara, você... Não, acho que Petrobras amanhã vai subir porque a eleição vai acontecer XYZ. Aí esse call dá certo. Eu sou o máximo. Eu acerto as coisas, eu ganho dinheiro comigo mesmo. É diferente, nem eu me dou conta da minha própria... Aí o que eu faço da próxima vez que eu for ter uma opinião desse tipo? Eu dobro a mão. Aí eu quebro. Começa a alavancar. Porque eu entrei... Tinha me falado que tinha um risquinho aqui, mas eu sou bom, eu acertei o meu primeiro call. A pessoa não sabe calcular direito o risco que mas ela tá tomando. É isso que acontece nos day traders, né? Cemitério de malandro. O cara não sabe... Não estudou aquilo direito, não sabe operar, né? Então, não mensura os riscos da forma que deveria ser mensurados e um ativo
os mini contratos, talvez, são hiper alavancados, acaba Os futuros que tem ajuste diário, o cara não tem margem para proteger, mas né? aí, eventualmente a gente tem assim, é essa parte que eu acho que pode ser que o conteúdo aí esteja sendo vinculado sem as reticências devidas, tá? Porque realmente, você pensa que você pode alavancar em 100 vezes. Eu com R$1 consigo comprar R$100 de determinado ativo numa corretora, né? E se esse ativo variar 10%, eu ganhei R$10 e eu só empatei R$1 da minha conta. Caramba, eu fiz isso em um único dia, né? A ganância é um grande problema, tá? No mercado, para o investidor. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Nesse sentido, o CDI é uma boa referência sempre de você ter em mente. Se eu estiver ganhando muito mais que o CDI, eu necessariamente estou tomando mais risco. Tá? Outra referência importante, tá? É difícil você ser mais malandro que o banqueiro. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque teve um caso de uma dessas pirâmides que a gente viu recentemente. Você pegava lá o passivo do esquema da pirâmide, 30% de quem estava ali, daquele volume financeiro, veio de empréstimo bancário. Ou seja, as pessoas tomaram empréstimo no banco para fazer esse investimento. Pô. Como se o banco não fosse um cara que se achasse que aquilo era um bom investimento, não tinha posto o próprio dele ali. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado. O próprio banco ele mitiga o risco dele nas mesas de derivativos, né? Porque ele acha o comprador e o vendedor e ele nem bota a mão, ele só cobra a taxa dele, os juros dele ali, né? Ele faz Não, ele bota a mão. Assim, se um banco empresta pra gente que quebra e não paga ao banco de volta, o banco está em maus bocados. Ele quebra. Foi Lehman Brothers em 2008, 2009, né? Então, assim, ele toma risco, tá? Mas você está falando assim, na parte de derivativo, na parte de derivativo. Como um market maker, o cara para me dar um preço para um derivativo, ele não toma risco via de regra. Ele tem lá um procedimento chamado Delta Hedge, em que ele consegue me dar liquidez para eu comprar uma opção dele, e não importa para onde vá o preço de Petrobras, para cima ou para baixo, ele não vai quebrar, ele não faz qualquer diferença para ele, para onde vai o preço. Tá. Mas o CDI é uma boa referência como dimensão de risco. Tá? Se o CDI está 5% e alguém me oferecer um investimento de 20%, tem alguma coisa errada. Se pegar e garantido ainda, né? Oi? E garantido ainda, tá tudo errado. Garantido, isso aí. Esse detalhe eu não sabia, né? La garantia sou eu, né? Hoje esse garantido tem que devolver 19 bilhões lá pro acho que até já acabou o prazo, ele já vai ficar preso, nem vai concorrer às eleições mais. Ou vai, né? O Brasil até o passado é incerto. Cara, então a gente falou aí um pouquinho sobre se o investidor, pessoa física, consegue tomar suas próprias decisões. Você falou que nem os gestores de ações às vezes conseguem fazer isso com uma assertividade ok. Então, como é que o cara vai saber? Isso eu acho que é a pergunta de $1 milhão aqui, né? A gente está no momento bolsa, entre aspas, barata. Quando que o cara vai aumentar a mão ali na bolsa, na parte de renda variável da carteira dele? Ele tem que ter. Ele tem que ter? Ele tem que ter renda variável na carteira dele. Tá? Se o cara quer aumentar a mão ou não, por ele acreditar, porque ele foi convencido por relatórios, por analistas, de que agora é um bom momento de aumentar, tudo bem. Eu só acho que dependendo do volume que ele queira aumentar, é bom faz um pouco hoje, faz um pouco mês que vem, um pouco no próximo mês. Não tem, assim, isso é uma boa estratégia, tá? Mas não... Você pode repetir a pergunta? Não, eu falei se quando que é dado os hoje. Dado hoje. A pessoa, qual é o momento melhor para ela de ir aumentando a mão aos poucos? Hoje. Onde que ela acha esse sweet spot? Hoje, porque a tua pergunta tem uma premissa que é a seguinte: você sabe dizer quando é esse melhor momento. E aí o que eu estou te dizendo na largada é: desiste de dizer quando é esse melhor momento. Tá? A gente não sabe o dia de amanhã, se ele vai ser muito bom ou muito ruim. Então é hoje. Começa a executar a estratégia hoje. Tá? Um passinho de cada vez, né? Sim. Se for um PL relevante... Assim, o cara tem que saber que ele tem capacidade de poupança, que ele tem tolerância a risco, e que assim, ele tem que poder, no limite, perder, em termos de tolerância a risco, esse dinheiro ele pode perder. Tá? Mas
é hoje, começa hoje. Você não deixa para amanhã. Tá? Não, beleza. Quem faz isso é gestor de fundo macro multimercado. Aí o cara vai lá, não, vai sair o Copom, eu vou ali na vírgula do hoje. Grandes fundos de ação, via de regra, os caras vão ter lá uma medo de posições e ficam dando uma calibrada no tamanho conforme as coisas vão evoluindo no dia a dia. Mas ele mantém a empresa em que ele acredita por um tempo relevante na carteira. Tá? O que às vezes não acontece, né, é que os analistas trocam de posição muito, muito fácil e rápido, né? Então, o cara que quer manter uma posição na carteira para o longo prazo, amanhã o analista deu um certo call, daqui a 3 meses o call acabou. O call. Então, Eu vejo isso muito acontecer, cara. eu também. A pessoa tem aquela empresa xodó. Por que você não vende isso? Ah, mas tenho tanto carinho pela Magazine Luiza. Magazine Gosto Luiza tanto caiu de ter a 90%. Magazine Luiza. IRB. A gente tá falando... Você pergunta hoje para um cliente, não, mas vai voltar. O que você acha desses investidores que têm essa empresa xodó? A gente tem que ser realmente buy and hold ou buy and hold até a página 2? Isso é um viés, né? Aí eu volto... Qual é o problema do stop loss? Né? Você comprar uma ação, aquela ação perder valor e você sair dela. É que eventualmente você sai dela e ela volta ao valor original. Uhum. Aí você deixou de participar. Então, o que eu acho que você tem que ter sempre... Aí é o FOMO, né? Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora. Não estopar. Pode ser. Mas o que eu acho que você tem que ter muito claro os critérios pelos quais você entrou naquela posição. Eu estou entrando nessa posição porque a inflação vai cair, porque desemprego está caindo. Eu vou comprar varejista, porque a inflação está caindo, o desemprego está caindo, a inflação vai cair lá fora, a China, as cadeias de produção vão voltar ao ritmo normal, cadeia de suprimento, enfim. Beleza, eu estou comprando por isso. Isso era exatamente aquela pergunta lá de trás que eu falei. O que o cara tem que olhar para ele tomar uma decisão para comprar a bolsa, por exemplo? Você acabou de falar. Então, você acabou de falar várias delas, inclusive. Por exemplo, para comprar varejista. Isso. Então, tem que olhar o quê? Eu estou dando alguns elementos, tá? Sim, Mas no geral, preço e lucro é o que sumariza tudo isso. Tá? Preço da ação contra o lucro que a empresa gera em relação a como era no passado. Né? Se está barato ou caro em relação... E quem assiste o jornal já consegue ir colhendo as outras coisas. Se a taxa de desemprego está aumentando, se está subindo, se a aceleração, se o país está acelerando economicamente ou não. Uma exportadora de commodity, né? Que vende muita commodity para a China. Vende o produto dela para a China. É fundamental que ela olhe a atividade econômica chinesa. Se está acelerando, se está desacelerando. Né? Enfim. Mas o ponto da Magalu... eu entrei nessa empresa porque eu acreditava que desemprego ia cair, que a inflação ia cair. Né? Cara, peraí, desemprego não está mais caindo. Desemprego está voltando a subir. Opa, esse critério que me levou a tomar essa decisão de investimento, ele não é mais verdade. Ainda faz sentido eu ficar mesmo assim, né? E aí, era quando eu estava na mesa de renda variável aqui, na mesa estruturadas, o que a gente fazia num exercício diário, né, balizado por casas de análise homologadas na XP, mas eu falei, cara, se eu tivesse R$1 milhão hoje, onde é que eu colocava? A partir do momento que eu não colocasse mais em alguma ação que estava, né, nas carteiras recomendadas que a gente seguia, a gente pensava em fazer algum oferecer ao cliente algum rebalanceamento. Tá? Mas é isso. Assim. Então, eu tenho R$1 milhão hoje. Onde é que eu coloco? Eu ainda coloco nessa empresa xodó ou não? Cara, eu não coloco mais em IRB. Sai de IRB. Tava na hora de sair. Sai de IRB com 90% de queda. É que não importa o para trás. É para frente. Aí seria mais uma versão a perda que a pessoa tem, né? É exatamente isso que eu falo também, cara. Mas já caiu 90%. Eu saio, não saio. Esse é um dos motivos de ser melhor deixar para um terceiro decidir esse tipo de coisa. Tá? Porque o terceiro não vai ter esse apego ao passado. Tá? Entendi. Agora, ter os critérios muito claros, isso você pode ter o tempo inteiro. Tá? E, via de regra, esses critérios não mudam muito rapidamente. Tá? Então, quando alguma coisa fica barata, eventualmente é o que as pessoas fazem, o preço médio. Elas aumentam a mão no negócio ficou muito barato por alguma circunstância de mercado que não tinha nada a ver com o negócio daquela empresa. Né? Então, assim, talvez seja oportunidade. Tá? Mas você não sabe. Mas ter o conjunto de critérios ali, né, é importante, constantemente. Né? Cara, acho que já deu para aprender bastante sobre renda variável. Não sei se o conteúdo ficou muito bagunçado, mas quem tiver alguma dúvida, manda mensagem aí, manda mensagem no YouTube, procura a gente nas redes sociais também. Qualquer dúvida a gente vai perguntar para o André aqui depois.
Então, sintam-se à vontade para comentar. Então, dá daquela curtida para ajudar a gente. E é isso. Rafa, André, fala uma coisa aí. Como é que a gente te acha aí nas redes sociais? André, depois daqui Cara, tem que fazer uma dancinha pro TikTok. Procurem o Pena, procurem o Gabriel, eles me procuram. Mas daqui depois... o Lira me pediu. O Lira fez o meu Instagram, né, Lira? Pô, então perguntem ao Lira, né? Procura o LinkedIn que é mais fácil, galera. É Meirelles.investmartxp no Instagram. No LinkedIn, André Meirelles. Certeza. Eu não sou muito assíduo ainda nesse planeta, não. É uma coisa assim, o gestor raiz do mercado financeiro... Não aparece. Né? Não, tá começando a aceitar essa realidade agora. Mas pensa, se você gere R$1 bilhão... Não tem tempo, e mora no Rio de Janeiro. Vocês querem que as pessoas saibam o teu rosto? O Breda ia na porrada pro pau, né? Era uma tela na Asset, olhando as posições do fundo, e a outra no Twitter. E ele, ó... Tudo bem, mas o Luiz Alves, por exemplo, você sabe o rosto dele? Assim, não. Tem diversos gestores que... Assim, eu não acho estratégico pra gente que mora no Rio de Janeiro hoje, infelizmente. Dada a realidade hoje, as pessoas conhecerem o nosso rosto ali, você sai na rua e assim, pode ser complicado. Sabe? É muito complicado, você tá num fundo que caiu aí 40%, e aí, como é que você vai no restaurante? Vou te cobrar. Imagina, você vai no restaurante, o cozinheiro tá preparando o seu prato e ele tem dinheiro no seu fundo. Mas isso é cada vez menos uma alternativa, por outro lado, né? O Dalai Lama dizia, ele tem uma frase, né? Que é, o século XXI é o século em que mentiras não serão mais possíveis. Então, isso se deve, em grande parte, à tecnologia e ser tudo muito acessível, é isso. Eu quero, como é que é esse gestor, onde é que ele... a gente exigir exposição pública dos gestores, né? Enfim. Cara, ajuda quando o fundo não rende, inclusive, né? Então, ou você entrega resultado ou você conta história. Então, ajuda quando você tem que contar história. Você já sabia quem é a pessoa, enfim. Quem é bom de desculpas não é bom em nada. É isso. Bora. É isso, gente. É isso? Valeu. Obrigado. Fechou, então, galera. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.